uma vez por mês, né, nós temos reuniões que são oferecidas para a comunidade em geral, seja para professores, cientistas, profissionais e quem tem interesse na temática do parto domiciliar planejado, sempre com temas relacionados ao PDP. Né? Então, nós temos um website, vou colocar aqui para vocês depois no chat, para quem não conhece, lá nós temos uma agenda e sempre abrimos as inscrições. As reuniões são remotas, né? Então, a gente precisa dessas inscrições para fazer essa organização e planejamento das reuniões. Então, nós sempre abrimos mensalmente, ali no quadro da agenda, né? Um link para que as pessoas se inscrevam e consigam aí participar, e mandamos a sala da reunião e as informações sempre por e-mail, tá? Então, é muito bom ter vocês aqui e esperamos que vocês aproveitem ao máximo essa apresentação de hoje, né, que vai ser realizada pelo Mário Santos, que é membro do nosso grupo. Depois ele vai se apresentar melhor para vocês. E ele vai abordar sobre o parto domiciliar planejado na Europa. Então, não sei se mais alguém quer falar do grupo, se posso começar a apresentação. Sim. Eu trago aqui eu trago uma apresentação. Eu vou fazer aqui então vou tentar fazer aqui uma partilha de ecrã e mostrar a apresentação, mas como para mim era importante também depois conseguir ver as pessoas e assim, eu até ia convidar-vos, se vos fizer sentido, a terem algumas pessoas a terem as câmaras ligadas, quem quiser, claro, para poder ir vendo as vossas caras à medida que vou apresentando. É um convite que vos faço, porque para quem está a apresentar, a mim pessoalmente sabe-me bem ter esse feedback da cara das pessoas. Mas sintam-se à vontade para ter a câmera ligada ou desligada, como vos fizer mais sentido. Então, meu nome é Mário Santos e eu sou... tenho feito um percurso de investigação sobre o parto domiciliar planeado aqui em Portugal. Fiz uma formação inicial em enfermagem, mas acabei por fazer a minha formação pós-graduada em Sociologia e fiz o mestrado e o doutoramento em Sociologia, e ambas essas pesquisas foram sobre o parto em casa. No mestrado abordei as questões da construção da opção do parto em casa, portanto, através de entrevistas a famílias, perceber um bocadinho o que é que essa opção encerra e perceber como é que essa opção é construída e que relação é que se estabelece com as diferentes percepções de risco, que relações é que se estabelecem com o sistema formal de cuidados de saúde materna e o sistema mais médico, por assim dizer. E então foi essa a minha pesquisa, muito ancorada na sociologia da saúde. No doutoramento estive a olhar mais para as questões profissionais e para a organização profissional, para as práticas profissionais e para a organização de uma forma mais ampla, não é? A estrutura de assistência ao parto em casa, em Portugal, com algumas incursões também em comparações internacionais, mas foi principalmente a olhar para o nosso país, para Portugal, e para tentar, de um ponto de vista também mais micro, portanto, olhando para situações muito concretas e muito particulares, tentar perceber, a partir daí, o que é que isso nos dizia acerca do funcionamento da sociedade e do funcionamento dos cuidados de saúde materna. Isto para dizer que, tanto no mestrado como no doutoramento, foram abordagens qualitativas, portanto, no mestrado utilizei entrevistas a mulheres e casais, e no doutoramento utilizei etnografia, onde também coube a realização de algumas entrevistas. Mas então o meu trabalho de etnografia foi estar presente junto destes profissionais, junto destas famílias, acompanhar o seu trabalho, acompanhar as consultas, acompanhar os partos, a assistência ao parto em casa, e que eu saiba, de uma forma assim, pelo menos na pesquisa que tenho feito, foi a primeira vez, se é que alguém pode dizer alguma vez isto, provavelmente não terá sido a primeira vez, há sempre alguém que já fez isto antes, mas daquilo que eu encontrei foi o primeiro estudo que eu encontrei, ou melhor, não encontrei mais nenhum estudo antes deste, onde efetivamente tenha sido possível fazer etnografia de partos em casa. Etnografia, na verdadeira acessão da palavra, de realizar mesmo, de estar mesmo presente em partos em casa enquanto investigador ou investigadora. E então essa presença trouxe-me
trouxe-me um grande privilégio, né? Trouxe-me uma posição muito privilegiada para conseguir olhar para o parto em casa, não apenas de um ponto de vista mais estatístico, mas de um ponto de vista também das relações que se estabelecem, dos receios que as pessoas têm, das práticas, de como é que elas se constroem. E pronto, e é um pouco isso também com estas comparações internacionais que eu trago aqui hoje para vocês. Eu tenho uma apresentação que vou agora começar a passar, que vai um bocadinho mediar a minha apresentação inicial, mas sinceramente eu gostava pelo menos que houvesse liberdade do ponto da parte da audiência para, para que houvesse um debate, não é? Para que pudesse haver muito também pergunta-resposta e as pessoas a partir daí íamos fazendo a discussão. Mas eu vou só fazer assim uma apresentação que eu vou tentar que seja bastante curta e se não for, por favor, deem-me na cabeça para conseguir depois salvar tempo para o debate, que acho que vai ser a parte mais importante. Mas vai ser assim uma espécie de uma introdução. Pronto. Não é a apresentação, é uma espécie de introdução. Então eu vou tentar aqui fazer a partilha do meu telefone para vos conseguir continuar a ver. Ora bem, vamos tentar partilhar ecrã, iniciar a difusão. E parece estar a resultar. Ok. Conseguem ver? Mesmo não seja com muita qualidade, consegue-se ver. Ok. Eventualmente, isto é do meu telefone, portanto, eventualmente o telefone poderá tocar, pode aparecer aqui uma notificação de chamada, o que é um bocadinho estranho, mas é o que é, pronto. É a forma que tenho para continuar a poder ver-vos. Então vou-vos falar do parto domiciliar planeado na Europa. Eu começo-me logo a rir ao início, porque quando me enviaram o título, a proposta de título para a apresentação, nós falamos a mesma língua e às vezes parece que não falamos, o que é muito curioso. Portanto, também se eu ou estiver a falar muito rápido e for difícil de perceber, ou disser alguma palavra que não seja habitual utilizar-se no Brasil, por favor digam, porque às vezes eu, pelo menos, encontro às vezes algumas dificuldades e, por exemplo, aqui será mais habitual falar sem parto domiciliário planeado e não parto domiciliário planejado. Enfim, só para dizer que às vezes parece que é tudo muito linear, mas se houver alguma coisa que não esteja claro, digam, por favor, sem problemas nenhums. Como já perceberam, sou uma pessoa bastante informal. Então, vou mostrar-vos aqui primeiro uma panorâmica daquilo que nós na Europa... a Europa é um caso muito, 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 muito interessante para nós olharmos para o parto em casa. Porque nós temos, enquanto Europa, não é? É um conjunto de países, mas é um conjunto de países que entendeu que poderia assinar um conjunto de documentos e ter um conjunto até de legislação que fosse transversal a todos os países. Isto, em termos da realidade do parto em casa, torna-se muito interessante, porque nós poderíamos então esperar que houvesse uma certa uniformidade naquilo que são as práticas, naquilo que são as normas, naquilo que são os regulamentos disponíveis, não é? As orientações disponíveis a nível europeu. E de facto nós temos algumas normas e temos alguns documentos legais até, com valor legal, que são transversais a todos os países europeus e que todos ou quase todos ratificaram esses documentos e são então aplicados em todos os países. E estou a falar em concreto da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, das deliberações do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que decorrem desta Convenção, portanto são apresentados casos como em qualquer outro tribunal, são apresentados casos ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e com base na Convenção Europeia dos Direitos Humanos tomam-se decisões e deliberações. Também a Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina, de uma forma mais ampla, e depois recomendações específicas de alguns organismos europeus e guidelines de associações europeias que não têm um valor legal, claro, mas têm um valor também que pode ser importante, principalmente na regulamentação profissional. E então, em relação ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é muito interessante porque houve um primeiro caso, não sei se vocês conhecem estes casos, mas eu vou apresentá-los muito brevemente, estou a ver que algumas pessoas conhecerão. Mas houve dois casos, assim, mais importantes, acho que foram os únicos casos que falaram especificamente de parto em casa, que foram apresentados ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
E as deliberações do Tribunal Europeu de Direitos Humanos fazem jurisprudência para todos os países da Europa. Portanto, se houver alguma coisa que seja decidida, não é preciso estar a decidir-se exatamente a mesma coisa para outra situação de outro país. Portanto, pode fazer-se jurisprudência na Europa. Então, o que é que aconteceu? Houve um primeiro caso onde esta pessoa, uma mulher da Hungria, Anna Ternovsky, apresentou uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, dizendo que lhe estava a ser negado o direito de ter um parto em casa. E o problema era que na Hungria não havia uma definição clara da prática da prática destas parteiras. Ou seja, havia quem assistisse a partos em casa, mas havia um receio enorme, gigantesco, da sua prática ser criminalizada. E houve, inclusivamente, uma parteira que foi mesmo condenada e que foi alvo de vários processos e esteve em prisão efetiva, em prisão domiciliária e depois impedida de sair da cidade e depois impedida de sair do país. Portanto, foi um caso bastante badalado a nível internacional. A parteira chama-se Anna Gereb, agora não sei se estou a dizer bem o nome. Mas então houve esta queixa por parte desta parteira, por parte desta mulher que estava grávida e que não conseguia planear o seu parto em casa. Deliberou então, com base no artigo 8 desta Convenção dos Direitos Humanos, o Tribunal Europeu deliberou que esta mulher tinha razão e, portanto, que ela deveria ter direito à assistência no parto em casa, uma vez que está definido que um dos direitos humanos é o direito à vida privada e entendeu-se, portanto, que o parto faz parte da vida privada e, como tal, a pessoa deve ter direito a decidir acerca das circunstâncias em que o seu parto vai acontecer. Isto foi recebido como uma bomba na comunidade europeia, por todos os países europeus onde havia ativistas, onde havia famílias interessadas no parto em casa, e um pouco até sentindo que isto seria a resposta, seria a salvação para o parto em casa, uma vez que o Tribunal Europeu estava a dizer que as pessoas tinham de ter direito, tinham direito a ter um parto em casa, não é? Portanto, e que os países tinham de assegurar que isso era possível. Então, efetivamente, isto teve efeitos diretos no país, houve recomendações específicas que foram emitidas para a Hungria, e o que a Hungria teve de fazer foi abrir caminho para uma formalização desta prática, e a partir deste momento, as parteiras que estavam a trabalhar de uma forma algo informal, e não era ilegal, mas também não era bem legal, passaram a ter de fazer, não é de concorrer, mas de submeter uma proposta e de serem admitidas enquanto parteiras. Portanto, uma licença especial para a prática de parteira no domicílio. Ok, isto começou a acontecer, claro que demorou muito tempo, o risco mantinha-se, a percepção de risco destas profissionais mantinha-se e demorou muito tempo até que surgisse o primeiro pedido de licença e depois demorou muito tempo, vários meses, até que efetivamente se conseguisse a primeira licença. E foi uma parteira que se chama Felícia Vince, que conseguiu esta primeira licença mais ou menos um ano depois desta alteração da lei na Hungria. O problema é que, passado algum tempo, foi posto um outro caso, por dois casos, na verdade, por causa da República Checa. E o problema era muito parecido, mas ligeiramente diferente. E a questão era que na República Checa era ilegal a prática de parteira fora do hospital. Era e é. E então estas duas mulheres colocaram este caso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e com base até inclusivamente não é, no artigo que já tinha sido convocado para a outra deliberação, propondo que, tal como na Hungria, na República Checa as mulheres também estavam a ser impedidas e, portanto, isto não poderia ser. Por favor, Tribunal Europeu, diz-nos que tens razão. E o Tribunal Europeu deliberou que as mulheres não tinham razão. E que, portanto, a República Checa tinha todo o direito em ter uma lei, em legislar que a prática no domicílio destas profissionais era ilegal. Portanto, tinha todo o direito de o fazer e era completamente ok, e isso não ia contra aquilo que era a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E então o que é que nos diz esta confusão acerca do que se passa aqui na Europa? Diz-nos que não existe na Europa uma garantia legal, com base nas leis transversais, que são transversais aos vários países,
não existe um direito formalizado e assumido de se poder optar por um parto em casa. E o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é de que as mulheres deverão poder ter um parto em casa, deverão poder assegurar as condições que quiserem, terão de ter o direito de assegurarem as condições que quiserem para o seu parto, desde que essas opções não sejam ilegais. E nos países então onde é ilegal, ele mantém-se ilegal. Nos países onde não é legal nem ilegal, onde está assim meio indefinido, os países devem então definir regras, seja ela de ilegalizar, não é? Ou de legalizar e tornar as coisas mais claras. Pronto, então, continuo a dizer, a Europa realmente é um caso muito, muito interessante, porque nas próprias leis que são transversais, tornam... O parto em casa mantém-se um fenómeno complexo, não é? E continuamos a olhar para ele... parece que cada vez que puxamos um fio, não é? Vem um novelo de outros desafios e de outras coisas que tornam o parto em casa realmente um tema muito, muito desafiante. E de facto, a nível europeu, para além da legislação, não é, que eu já vos disse, falei-vos aqui de 2 países, não é? Um país onde passou a ser legal e outro país onde era ilegal e continuou a ser ilegal. E também em termos de taxas de partos no domicílio, existe uma grande variação na Europa. De uma forma geral, o parto em casa é minoritário, portanto há números muito, muito baixos, mas também, como falávamos aqui em off, antes de começar a nossa reunião pública, as estatísticas são o que são. E, portanto, é sempre muito importante olharmos com muita cautela para as nossas estatísticas oficiais, seja em que país for, e de questionarmos algumas coisas. Por exemplo, quando falamos de partos em casa, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de partos que foram planeados para acontecer em casa, ou estamos a falar de partos que aconteceram em casa? Estamos a falar de, por exemplo, um parto que começa em casa, mas que depois é transferido para o hospital, isso é registado como o quê? Ou um parto que é planeado para acontecer no hospital, ou nem sequer é planeado, mas pronto, simplesmente faz-se o que é mais habitual e o parto vai acontecer no hospital. Mas acidentalmente ele acontece em casa, ele é registado como quê? E estamos a falar de fenómenos muito distintos, não é? Estamos a falar de 3 fenómenos distintos. Um parto acidental em casa é um fenómeno muito distinto de um parto planeado e que acontece em casa, e é um fenómeno também muito distinto de um parto que é planeado para acontecer em casa e até se inicia em casa, mas que depois é transferido para o hospital. Portanto, são 3 fenómenos muito distintos, mas que não é feita uma distinção aqui nas estatísticas, e estas 4 categorias, não é? Do parto planeado para acontecer no hospital, que acontece no hospital, o parto planeado para acontecer em casa, que acontece no hospital, o parto planeado... Pronto. Todas estas 4 categorias são fundidas em 2, e isso às vezes pode ser muito estranho, e é preciso essa cautela quando estamos a analisar estes dados. Para além de que, em alguns países, há também um reporte inferior àquilo que é a realidade daquele país. Portanto, algumas pessoas que, dependendo da forma como têm de declarar o local de nascimento, algumas pessoas poderão preferir não declarar, não dizer a verdade quando estão a declarar o local de parto, e isso poderá fazer com que estas estatísticas também possam não ser tão fidedignas assim. Pronto, mas feita esta consideração inicial e estes parênteses, só para vos dizer que os partos em casa estão a verde, um verde muito clarinho, que está aqui no lado esquerdo, quase não se consegue ver na maior parte dos países. Nós conseguimos ver aqui um país onde tem uma barra verde maior, que é a Holanda, que mesmo assim, apesar de ter uma taxa bastante mais elevada comparativamente com os outros países, tem vindo a diminuir. Portanto, aqui se calhar há 20 anos tínhamos uma taxa de cerca de 30%, não estou a dizer de cor, não faço ideia se são estes os dados. Sei que aqui há alguns anos atrás havia uma taxa de 30%, e se calhar há 5 anos atrás tínhamos uma taxa de 13%. Portanto, os partos, mesmo na Holanda, já não é assim aquela realidade que nós idealizávamos de na Holanda os partos são quase todos em casa. Não, todos os países atravessaram processos de institucionalização do parto, e a Holanda também está a atravessar, talvez mais tardiamente, com maior resistência, mas está a passar por ela também. Mas então, temos aqui outros países também, nomeadamente o Reino Unido, onde tem uma mancha um bocadinho maior,
e também alguns países, outros países nórdicos também, e a Áustria. Portanto, há outros países onde o número é um bocadinho superior a 1%, embora, de uma forma geral, como podem ver, a maior parte dos nascimentos acontecem em instituições de saúde. Então eu trago-vos aqui um mapa da Europa, só para vos mostrar uma possível abordagem à diversidade europeia. E isto isto que eu vos estou a apresentar aqui é algo bastante empírico, portanto não tem ainda uma fundamentação por trás. Aliás, inclusivamente é um projeto de investigação que teve início, mas que depois, por falta de financiamento, acabou por não acontecer, que era o de fazer um mapeamento mais abrangente e mais compreensivo desta diversidade europeia. Mas vou-vos apresentar um bocadinho daquilo que, tanto pela minha experiência, pela minha observação, dados mais empíricos, portanto, como por alguns dados preliminares que eu, entretanto, fui recolhendo, o que eu vos posso dizer acerca da diversidade na Europa. Dividindo aqui com todas as limitações que esta abordagem possa ter, vamos dividir a Europa em 4 zonas, não é? Pronto, a Europa de Leste, a Europa do Sul, a Europa mais central ou ocidental e a Europa do Norte. E então, como digo, há variações entre países dentro destes grupos, portanto, entre Espanha e Portugal, entre Itália e Portugal, entre França e Alemanha. Há muitas diferenças entre estes países também, mas de uma forma generalizando e simplificando, mas também, claro, reduzindo o nosso grau de precisão, vamos analisar as coisas olhando para estes, parece que há uma tendência para que a Europa de Leste seja mais conservadora, por assim dizer, e seja mais renitente a aceitar alternativas ao parto hospitalar. E por esse motivo, a única alternativa que existirá ao hospital será o domicílio, mas com muitas condicionantes. Noutros países, nomeadamente a Europa do Norte, a Europa mais central, existem não só a possibilidade da mulher ter um parto no domicílio, como em muitos casos existem também unidades de saúde, casas de parto, unidades de saúde de baixa intervenção, onde, não estando num hospital, a pessoa também não está em casa, mas são unidades que são já construídas para a baixa intervenção, para a fisiologia, como casas de parto, por exemplo, que existem também, centros de nascimento, casas de parto que existem no Brasil também. E depois na Europa do Sul existe alguma abertura para, por exemplo, o acolhimento de projetos de centros de nascimento. Tem também alguns projetos de institucionalização de partos em casa, mas é uma realidade mais difusa e tendencialmente há também uma resistência às alternativas ao hospital. Em relação às taxas de partos no domicílio, elas são sempre baixas, como já vos disse, em todo o lado. Parecem ser ligeiramente superiores na Europa Central e na Europa do Norte. E eu, na altura que contivos, não tinha ainda, não tinha tido respostas por parte de nenhum país da Europa do Norte, mas posso-vos dizer assim oralmente, não quis estar a alterar os diapositivos nesse sentido, porque também não eram dados assim que interessassem muito, porque como vos disse, são muito de base empírica, mas falo convosco. Então as taxas parecem ser, de uma forma geral, mais baixas nos países do Sul e do Leste e ligeiramente mais altas na Europa Central, Ocidental e do Norte. O que pode indiciar alguns sinais, embora mais discretos ou não, mas alguns sinais de que há um maior acolhimento nestes países para esta opção, embora também sabemos que nem sempre taxas superiores signifiquem um maior acolhimento, mas neste caso parece-nos que sim. Entre a distinção estatística entre partos planeados e não planeados no domicílio, não há distinção na Europa do Sul, de uma forma geral, na Europa de Leste também não, na Europa do Norte e na Europa Ocidental, embora não exista em todos os países, mas é mais fácil encontrarmos países onde há esse reconhecimento da importância de distinguir partos planeados de não planeados, e em alguns países esta é uma realidade. Portanto, nós temos, por exemplo, na Dinamarca, na Holanda e noutros países temos essa distinção nas estatísticas oficiais. Em relação ao ser legal, nós, de uma forma geral, mais uma vez, temos a Europa de Leste, onde, de uma forma geral, os partos em casa são a prática de assistência ao parto em casa é ilegal.
Na Europa do Sul é legal, mas não tem uma regulamentação específica, de uma forma geral, claro, generalizando. Portanto, as pessoas acabam por passar entre os pingos das chuvas, estes profissionais, e na Europa do Norte e na Europa Ocidental há mais do que um país, há vários países onde esta é uma prática que não só é claramente legal, como está regulamentada por orientações, guidelines, que são até às vezes de âmbito nacional e emitidas por autoridades de saúde e não por grupos profissionais específicos. Em relação ao financiamento dos partos em casa, financiamento, ou seja, se as pessoas têm de pagar o parto em casa diretamente do seu bolso ou se existirá algum sistema que possam, algum seguro, algum sistema que possam, a que possam recorrer para como participar os custos. De uma forma, mais uma vez, generalizando, na Europa do Sul e na Europa do Leste tem de ser pago diretamente pelas famílias. Na Europa Central e na Europa do Norte há vários países com sistemas de reembolso total ou parcial das despesas que a pessoa terá de ter com partos em casa. Em alguns destes países, esta é uma opção que faz parte do sistema de saúde, portanto nem sequer tem de haver um pagamento e depois um reembolso. Noutros países há um pagamento e depois há um reembolso através de seguros, porque o sistema de saúde já funciona assim de uma forma geral. E noutros países há, por exemplo, cidades onde há esse reembolso. Estou a pensar, por exemplo, eu penso que seja em Estocolmo, que existem equipas de parto domiciliar e há esse reembolso, mas é só nessa cidade. Portanto, no resto da Suécia não, mas naquela cidade, as pessoas daquela cidade podem pedir esse reembolso e têm um reembolso total das despesas de parto em casa. Estou a pensar, por exemplo, também em Itália, que embora a realidade da Europa do Sul não seja essa, mas em Itália há cidades onde existem equipas públicas de parto em casa que se podem deslocar de forma gratuita à casa das pessoas e podem prestar essa assistência. O que também não deixa de ser interessante, que mesmo assim as pessoas preferem, nessas regiões, muitas pessoas preferem recorrer a parteiras privadas porque sentem que as parteiras que estão a trabalhar no público e que assistem a partos em casa não estão motivadas para isso e não estão preparadas para isso. E, portanto, levam consigo o enquadramento hospitalar e estão pouco motivadas para um tipo de assistência mais, um acompanhamento do parto fisiológico e num contexto de domicílio. E então, sim senhora, ok, a nossa região fornece-nos estes profissionais, mas nós não queremos na mesma recorrer a profissionais privados e pagam-nos do seu bolso. O que também nos diz muito, né, acerca do que é que afinal, das implicações que isto tem, ou do que isto teria, se agora de repente disséssemos, por exemplo, em Portugal, agora todos os hospitais têm de ter uma equipa de parto em casa, não é? E o que é que isso implicaria? E provavelmente o que implicaria era um fenómeno como este, em que os profissionais não estariam motivados para isso, ou pelo menos em alguns dos hospitais não estariam, nem motivados, nem preparados, nem disponíveis para se prepararem e para se formarem para esta prática diferente, e as pessoas iam optar por ter na mesma parteiras que pagassem do seu bolso, portanto que sejam pagas a nível privado. Em relação a encontrar assistência para quem acompanha esta família, uma determinada família num parto de domicílio, até bem pouco tempo atrás, em Portugal, por exemplo, não havia nenhuma informação na internet acerca dos profissionais que assistem a partos em casa. Portanto, toda a informação era passada de boca em boca, era passada assim por via oral, e não havia qualquer referência na internet. Hoje as coisas estão um bocadinho diferentes e, portanto, já há alguma informação disponível. E os profissionais começaram a deixar de ter tanto receio de se exporem publicamente e de se assumirem publicamente. Houve um certo coming out destes profissionais e agora já temos essa informação na internet. Mas de uma forma geral, na Europa do Sul, então não há muita informação disponível, ou começa discretamente a haver, e é feita muito por passa-a-palavra. Na Europa do Leste, completamente por referência, embora também haja alguma informação pela internet, principalmente nos países onde ele não é claramente ilegal, porque nos países onde é claramente ilegal, a única forma de aceder a um profissional é através de contactos diretos e de pessoas conhecidas que possam passar essa informação.
Agora, nos países da Europa do Norte e da Europa Ocidental, há uma maior institucionalização e aí sim há inclusivamente páginas públicas de equipas que estão integradas em sistemas públicos, como por exemplo na Dinamarca, no Reino Unido, onde têm páginas de Facebook, páginas de Instagram, onde publicam o tipo de assistência e sites onde podem explicar as suas taxas, por exemplo, e que tipo de assistência que prestam, pronto, etc. Portanto, é um outro nível de abertura, mas também de institucionalização. Em relação às transferências casa-hospital, isto de repente ficou assim, a palavra hostil muito ampliada, mas foi sem querer. Não deixa de ser verdade. Olhando para as transferências de casa para o hospital, e as transferências são bons marcadores da integração do parto em casa no sistema de saúde materna. Portanto, olhando para a forma como as transferências ocorrem, nós podemos, só analisando as transferências, podemos tirar um conjunto de relações que são muito interessantes de analisar. E então nós temos uma Europa do Leste, onde as transferências são maioritariamente hostis, portanto, tanto os profissionais como as famílias que são transferidas para o hospital recebem hostilidade, portanto, são mal recebidas, são maltratadas por terem tido um parto em casa, portanto, tem essa repercussão. Na Europa do Sul, há também maioritariamente esta hostilidade que parece haver uma certa tendência para se dissipar nos últimos anos, ou pelo menos para ficar mais discreta nos últimos anos, mas continua a haver relatos de transferências que recebem e onde as famílias e as equipas de parto em casa são recebidas com grande hostilidade e os cuidados entre aspas, prestados no hospital são muito mais desrespeitosos porque aquela família teve um parto, começou por planear um parto em casa. De uma forma geral, na Europa do Norte e na Europa Ocidental, há uma menor hostilidade e há uma maior articulação destes cuidados, inclusive há alguns países onde, como os profissionais trabalham, por exemplo, no hospital, como na cidade de Copenhaga, os profissionais são daquele hospital, vão para casa acompanhar as pessoas, portanto, se houver uma transferência, o profissional regressa ao seu local de trabalho, regressa ao hospital e continua a prestar cuidados no contexto hospitalar. Portanto, há aqui uma integração, melhor integração não poderia existir. Portanto, o profissional está a assistir em casa e continua a assistir no hospital. Portanto, resumindo e baralhando, aqui sobre o parto em casa em Portugal e sobre a escolha do local de nascimento, na Europa do Leste esta escolha está muito mais limitada. Na Europa do Sul um bocadinho limitada, mas com alguns sinais discretos de mudança, nomeadamente com estes projetos, como eu vos disse, alguns projetos que estão a ser implementados de regulamentação do parto, de equipas de parto em casa, ou com o surgimento de projetos de centros de nascimento. Na Europa Ocidental e na Europa do Norte ela não deixa de ser também limitada, porque como vos disse, são o processo o peso da necessidade, a pressão para a institucionalização do parto continua a existir. Mas efetivamente algumas opções já bastante mais instituídas, nomeadamente em alguns centros urbanos e em alguns países de uma forma mais uniforme, estas escolhas estão mais asseguradas e estão menos dependentes da sorte e estão menos dependentes da causalidade daquele momento e daquela equipa e daquela situação. Mas mesmo assim, ainda assim, continua bastante limitada. Só a título comparativo, olhando com um bocadinho maior proximidade para dois países que eu conheço um bocadinho melhor, que é Portugal e Dinamarca. Em Portugal, resumindo só assim em poucas linhas, a situação do parto em casa aqui no nosso país, em Portugal, de uma forma geral, socialmente ele é visto como pouco seguro. Não existem, como vos disse, dados oficiais que sejam fidedignos sobre partos domiciliares planeados. Não é ilegal, mas também não está regulamentado. Há poucas guidelines que sejam disponíveis, há algumas, mas que desatualizam-se muito rapidamente, ninguém verifica se estão a ser cumpridas ou não, ninguém sabe efetivamente quem são os profissionais que estão a assistirem a partos em casa. Não há informação real sobre transferências, há alguma informação empírica, mas nós não sabemos nem quantas são, nem como ocorrem.
só está disponível no privado, portanto só está disponível pago do bolso das pessoas, e o acesso é informal e é pouco claro, e há inclusivamente alguns profissionais de saúde que não estão legalizados, portanto não são reconhecidos pela Ordem dos Enfermeiros e que estão a praticar e que estão a assistir a partos em casa planeados. Olhando para a Dinamarca, fazendo assim uma comparação, como vos disse, muito rápida, há aqui na Dinamarca um apoio contínuo do direito das mulheres. O que é que eu quero dizer com isto? Que a história recente de Portugal, por exemplo, houve uma variação daquilo que foi a legislação em relação ao parto em casa, em relação aos apoios que eram dados, etc. Na Dinamarca, embora, claro, também houve um processo de institucionalização e também houve uma diminuição muito, muito significativa do número de partos em casa, e a maior parte dos partos passou a acontecer no hospital, mas legalmente e formalmente o apoio a estas mulheres nunca deixou de existir. Portanto, a legislação sempre foi muito clara e muito robusta de que as famílias, as mulheres, têm direito a ter uma parteira em casa, uma parteira para assistir ao parto em casa, têm direito, está na lei assim. Qualquer pessoa tem, não é qualquer pessoa, todos os distritos têm de assegurar os cuidados domiciliares por uma parteira. É isto que está escrito. Portanto, cabe a cada região da Dinamarca inventar a estratégia que queira para assegurar que todas as famílias poderão ter parteiras, poderão ter cuidados de saúde por parteiras em casa. Nem sequer diz que é para partos em casa, diz cuidados de saúde prestados por parteiras. E, portanto, isso está bem claro na lei. Em termos de taxa de partos em casa, não é assim muito maior do que aquela que existe noutros países da Europa, e nomeadamente em Portugal. Em Portugal será se calhar 0,8%, ali a nível nacional é 2% em 2013, mas tem estado a subir e de uma forma mais significativa em algumas regiões da Dinamarca, onde há equipas dedicadas para o parto em casa, portanto são como se fossem clínicas que dão assistência à parto em casa, onde funcionam, por exemplo, 4 parteiras que se articulam 2 a 2 e que prestam este apoio. Nessas regiões as taxas são superiores, em alguns sítios chegam a ser 15%. O parto em casa, como já disse, é legal e está regulamentado. Há guidelines nacionais que foram emitidas por organismos, autoridades de saúde e não apenas por grupos profissionais. Isto faz uma diferença bastante significativa. As transferências são maioritariamente não urgentes e acontecem em carros particulares, e podemos dizer isto porque sabemos, porque elas estão documentadas, e essa é a única forma de nós podermos afirmar isto. Portanto, há essa documentação das transferências. É público, é financiado pelo Estado, as pessoas não têm de pagar absolutamente nada, e o acesso é formal, é claro. As pessoas sabem o que têm de fazer e como têm de fazer para chegar a profissionais de saúde, e não há este risco de serem acompanhadas por profissionais de saúde que não estão legalizados, o que depois poderá trazer, no caso de haver alguma complicação, poderá trazer algumas complicações legais também. Inclusivamente, quando estive na Dinamarca, achei muito interessante haver uma família que me disse que tinha optado por um parto em casa porque era mais cómodo. E que foi... A pessoa estava a dizer aquilo de uma forma muito simples, não é? E muito, muito ingênua, mas aquilo para mim foi muito surpreendente porque as pessoas não estavam a ter um parto em casa por rejeição do sistema, porque estavam fartas da medicalização, não é? Porque não queriam intervenções, porque o sistema é patriarcal no hospital, porque a mulher não pode decidir, porque... Não, as pessoas queriam um parto em casa porque era mais cómodo. Achava bastante interessante ter um parto em casa, porque assim não tenho de sair de casa. Parecia que estavam a falar de Uber, não é? De takeaway de comida, não é? De entrega no domicílio. Em vez de comer no restaurante, come em casa porque é mais prático. E as pessoas estavam já num nível de normalização que lhes permitia falar do parto em casa sem terem de recorrer a uma luta. Não é? Porque as pessoas estavam tranquilas a optar por um parto em casa porque reconheciam que era até um luxo, não é? Que era fantástico poderem estar em sua casa e ter o seu parto. Portanto, um discurso de risco completamente diferente daquilo que nós encontramos noutros contextos. E pronto, olha, era isto que eu tinha para vos apresentar. Eu vou para a partir do ecrã para nos vermos melhor, se eu conseguir. Ok. Era isto que tinha para vos apresentar. E agora estou
disponível para questões e para continuar a discussão e o debate. Isto foi mesmo, como vos disse, só uma introdução, não tem de ser perguntas diretas sobre aquilo que eu apresentei, podem ser outras questões que eu nem sequer apresentei, mas que vocês tenham curiosidade em saber, sobre outros países, eu só respondo se eu souber, claro, ou sobre Portugal, o que seja, o que vocês quiserem perguntar, independentemente de eu ter abordado isso na minha apresentação ou não, ok? Obrigado. Temos uma pergunta da Graciela aqui no chat. Graciela, quer abrir teu microfone e câmera, ou só o microfone e perguntar? Posso abrir o microfone. Bom, boa tarde a todos. Muito grata, viu, Mário? Gostei bastante, assim, da sua explanação. Eu fiquei com bastante dúvida que na Europa do Leste, se o parto domiciliar lá, né, não é legalizado, não é nem um pouco apoiado, como que as parteiras conseguem o documento para registrar a criança depois? Porque aqui no Brasil, a gente fornece, né, nós parteiras, a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, que a gente pega em cada vigilância epidemiológica de cada cidade. E mesmo aqui, que é uma prática bem comum já o parto domiciliar, dá muito trabalho, assim, por exemplo, quando a gente atende um parto numa cidade que nunca teve um parto, já peguei até promotor convocando a gente, assim, é um negócio, às vezes, bem trabalhoso. E eu fiquei pensando lá na Europa do Leste, como que essas parteiras conseguem que os pais registrem essas crianças. Sim, é uma pergunta muito interessante e, de facto, estes profissionais são confrontados com esse desafio de terem de fugir ao sistema formal, não é? Eu não posso falar por ter dados sobre isso ou por ter entrevistado pessoas sobre isto, mas acredito que não será muito diferente daquilo que também acontece, ou acontecia, menos agora, espero eu, mas que também acontecia aqui em Portugal. Que as pessoas simplesmente mentiam, as pessoas tinham o parto em casa com a assistência de parteiras e depois, como são muito, muito, muito poucos, e principalmente nestes países onde não é legal, onde a prática não é legal, serão muito menos ainda, portanto estamos a falar mesmo de um número se calhar inferior a 0,5%, e as pessoas mentem, não é? Podem dizer, podem chegar até ao hospital, inclusivamente, ou chegar ao registro e dizer, olha, nasceu-me este filho, nasceu em casa, e depois até podem ir até ao hospital, ou não, não é? Mas dizer, olha, esta criança nasceu em casa, está tudo bem, foi um parto muito rápido, foi um parto precipitado, mas a criança nasceu, e pronto, e tiveram num parto em casa, acompanhados, e em todo o processo e tudo mais, e depois a criança nasceu, e quando tudo estava estabilizado, decidiram ir ao hospital. Portanto, essa será uma das várias possibilidades para se contornar o sistema, será essa de omitir que foi um parto em casa, porque, mais uma vez, olhando para eventuais estatísticas oficiais nestes países, nunca poderemos acreditar nelas, não é? Porque, com certeza que a pessoa não irá declarar que teve um parto em casa. Ou então, outra possibilidade é declarar que sim senhora, foi um parto em casa, e ser registado como tal, mas que não teve qualquer acompanhamento, porque o problema não é o ter um parto em casa, o problema é ser acompanhada por alguém. Não é? O problema é a pessoa tem todo o direito, porque o tribunal, ou seja, segundo o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a pessoa pode decidir as circunstâncias do seu parto. Portanto, a pessoa pode decidir ter um parto em casa. Isso não é ilegal. A pessoa pode decidir ter um parto em casa sem qualquer assistência. Não pode ter uma parteira lá consigo. Certo. E em Portugal, como é que é? Vocês têm também essa declaração de nascido vivo? Como que as parteiras daí fazem? Sim, aqui de uma forma geral há essa declaração que as parteiras emitem mas não é uma uniformização depois na forma como ela é recebida pelos registros, pelo notariado, não é? Pelos registros civis. Em alguns centros ela é recebida normalmente, portanto eu recebo, ok, é uma declaração para um profissional, vou registrar a criança e tudo bem, e noutros é recebida com bastante desconfiança, não, tem que ter uma declaração de uma instituição, porque a lei, o Código Civil, é pouco claro em relação a isto. E o que nos diz o Código Civil é que, no caso da instituição ocorrer num hospital, deve ser emitida uma declaração onde conste os dados da mãe, os dados da criança, sei lá, a hora, os dados do parto, e a instituição onde ela aconteceu, ou o local onde ela aconteceu, a instituição, pronto, e fala assim de uma forma mais ou menos geral, que se for um parto institucional, se for numa instituição, a instituição deve
emitir esta declaração. Assim é que diz, a instituição deve emitir esta declaração. No caso de um parto fora de uma instituição, deve igualmente ser emitida uma declaração como acima. Ou seja, para alguns centros de registro, isto significa que tem de ser emitida uma declaração por uma instituição. Para outros registros, para outros centros, entendem isto como tem de ser emitida uma declaração onde consta o nome da mãe, onde consta os dados do nascimento. E então isto, como não está claro, em alguns sítios pedem, não, tem de ter uma declaração da instituição. E em outros não, recebem bem. Aliás, é interessante que uma outra coisa, um outro nível de interpretação também é o que é que significa declaração. E para alguns centros, e até em termos legais, se formos ler mesmo a verdadeira acessão da lei, uma declaração pode inclusivamente ser oral. Então há alguns registros de nascimento que são aceites apenas pela declaração oral. Ou seja, uma família, um pai ou uma mãe, ou ambos, chegam lá e dizem, nasceu-me este filho. E então, quem está no registro escreve que nasceu a criança com estes dados, por declaração, não é? Por declaração oral. Por isso é que há alguma variação em termos nacionais aqui no nosso país. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Tudo bom? Eu sou Vitória, eu sou historiadora e este ano eu entrei no programa de doutorado pesquisando parto domiciliar. Então, ainda estou nesse processo de construção do conhecimento, né, principalmente dessa área jurídica, da área da saúde, né, visto que é algo que eu não domino ainda. Então, professor, em primeiro lugar, eu quero te dizer que os teus textos, assim, foram fundamentais para minha compreensão e para minha visão de como ocorre o parto fora do Brasil, né? E ali, como no teu texto ali no caso de Israel, bom, ter uma legislação também não é tudo isso, né? Há alguns entraves também. Mas o que eu queria te questionar é o seguinte, aí em termos de Portugal e na Europa, quem está à frente desses movimentos para essa legalização e para essa aceitação do parto domiciliar planejado? Visto que aqui no Brasil, assim, eu vejo que o movimento, ele, com o passar do tempo, ele vai se tornando, né, está meio tímido ainda, mas vai se tornando, né, tomando mais corpo, mas sempre muito encabeçado pelos grupos de enfermeiras obstetras. Agora tem, né, o grupo, né, dentro tentando juntar as universidades, assim, enfim, alguma coisa do movimento feminista, também trabalhando essa questão de gênero, corpo, né? Então, aí, em termos de Europa, quem encabeça esses movimentos? Sim, essa é uma questão muito interessante e obrigado por ter lido os meus textos também. E queria dizer também que quem quisesse, antes que me esqueça, quem tiver interesse em ler a minha tese de doutoramento também, que ela não está acessível a nível público, não está na internet, mas quem quiser ler a tese de doutoramento pode enviar para mim um e-mail e eu posso enviar diretamente, isso aí eu posso fazer. Não posso colocar num sítio público, mas posso enviar diretamente por e-mail. Portanto, quem tiver, é um bocadinho mais extensa, mas é uma compilação de quatro artigos. Um deles, por acaso, tem uma perspectiva mais histórica sobre as parteiras aqui em Portugal. Portanto, quem tiver interesse pode enviar-me um e-mail. Eu posso depois colocar aqui o e-mail no chat para não me esquecer, ou depois poderá até ser enviado. Pronto, mas é só enviar um e-mail a dizer: olha, tese, nem preciso escrever mais nada. Ou envio para mim a minha tese, eu gostava de ler, qualquer coisa. Pronto, eu envio de volta, está bem? Então, sobre essa questão, aqui em Portugal há alguma cautela na luta pela regulamentação do parto em casa. Tem havido alguns movimentos discretos, mas muito discretos, no sentido de ter havido, se calhar, uma reunião e depois não ter acontecido mais nada. Portanto, discretos a este nível. Um grupo de pessoas junta-se porque está farta disto, junta-se e depois reúne e depois não acontece mais nada. E de facto há uma certa há receio do que é que poderá significar regulamentar. Porque na verdade nós aqui em Portugal estamos muito confortáveis neste momento com esta flexibilidade que nos dá o facto de não existir uma lei, não é, que defina o que é que é legítimo ou não acontecer num parto em casa, ou uma regulamentação por uma entidade qualquer, uma autoridade qualquer de saúde. O receio é um bocadinho
à semelhança daquilo que aconteceu em Israel, de que sejam pessoas que não assistem a partos em casa e que não conhecem a realidade do parto em casa, que façam essas regulamentações e que façam essas leis. É claro que a tendência hoje é de que as leis, principalmente quando estamos a falar de leis, que haja uma consulta pública para estas leis e que haja uma participação pública até para a construção destas leis, mas isto está muito dependente de quem é o deputado ou a deputada a propor a lei, de quem é que é o grupo que está a propor esta legislação, etc. E, portanto, há de facto algum receio em tomar uma iniciativa legislativa neste sentido, porque há um receio do que é que isso possa implicar, não é? Para os profissionais. E falando aqui de Israel, provavelmente nem toda a gente leu o texto, mas Israel é um caso muito interessante por ter havido essa definição, essa maior, estão num nível superior de institucionalização comparativamente a Portugal. Então existe já uma norma nacional e existe uma associação nacional que regulamenta ou que dá acesso à profissão de parteira domiciliar, mas isso faz com que se definam também quais é que são as práticas que são legítimas e que não são legítimas, e, por exemplo, no caso da diabetes gestacional, cujo o diagnóstico de diabetes é feito, se calhar, corrijam por favor, mas eu acho que é por volta das 20 e tal semanas, 30 semanas, que a pessoa sabe o resultado, e o que está na norma é que quem tem diabetes gestacional não pode ter um parto em casa. Portanto, nenhuma parteira poderá assistir ou deverá assistir, correndo o risco de ser culpabilizada se o fizer, nenhuma parteira deverá assistir um parto de uma mulher que tenha diabetes gestacional. O que é que isto se traduz na prática? Nenhuma parteira, ou quase nenhuma parteira, aceita iniciar o acompanhamento de uma gravidez até haver um diagnóstico negativo de diabetes gestacional. Ou seja, só por volta das 20 e tal semanas, 30 semanas, é que aquela parteira vai começar a acompanhar aquela família. Antes disso não o faz. Portanto, quando nós pensamos que não, temos mesmo de, e pensando, por exemplo, no caso do Brasil também, não é? Que poderá haver essas iniciativas de maior regulamentação, é importante, eu não desaconselho, não é? Não quero desaconselhar a regulamentação, mas acho que ela deve ser olhada com muita cautela e com muita abertura para a mudança, portanto, para a revisão. Porque corre-se o risco de que a regulamentação deixe demasiadas coisas de fora. Vai sempre deixar coisas de fora, não é? Porque o que nós temos agora, por exemplo, em Portugal, é um entendimento muito diverso daquilo que deve ser a prática de um profissional em casa. E temos profissionais que estão confortáveis a fazer, sei lá, a fazer até manobras, se calhar fazer uma ruptura de bolsa em casa, por exemplo, a fazer manobras que poderiam ser consideradas mais interventivas, a fazer uma indução do trabalho de parto através de métodos naturais em casa, eventualmente se calhar recorrendo a métodos menos naturais em casa. Temos noções diferentes do que é que deve implicar uma transferência e, portanto, claro que uma regulamentação vai sempre limitar, não é? Vai sempre enquadrar a prática de uma determinada forma. Mas eu não acho que isso seja necessariamente mau e acho que é um risco que vale a pena correr para tornar as práticas também mais seguras e mais fáceis de se avaliar. Porque neste momento o que nós temos é, se alguma coisa corre mal num parto em casa, os critérios para avaliar se correu mal ou não correu mal, se foi má prática ou não foi má prática, são os critérios do hospital. E, portanto, isso não é propriamente uma coisa muito positiva e muito boa e muito justa. Eu agora estou aqui a falar e acho que já me perdi de qual é que era a questão real. Portanto, Vitória, se me puder ajudar outra vez, qual é que era a questão? Portanto, comecei a falar. Não, professor, mas o senhor respondeu sim. E aí outra questão que eu ia levantar também é como tu disseste que fez uma etnografia. Se tu chegaste a fazer, por exemplo, um levantamento de um perfil dessas mulheres, dessas famílias que optaram pelo parto domiciliar, né? Por exemplo, porque eu estou começando a fazer um levantamento aqui em termos de Rio Grande do Sul, né? Que é da onde eu falo, região metropolitana. Então, são mulheres de espaços urbanos, são mulheres letradas, brancas, classe média, normalmente já vem com essa questão do naturalismo, yoga, nova era, sabe, um levantamento assim.
Não sei se aí chega, como tu mesmo disseste ali na questão da Dinamarca, já não é uma questão de luta, né, ter o parto domiciliar, não estão fugindo de uma violência obstétrica, como é o discurso que nós escutamos aqui muito comumente, principalmente no Rio Grande do Sul. Não sei aí em Portugal se tu chegaste a fazer este levantamento desse perfil dessas mulheres, dessas famílias, né, que estavam optando pelo parto domiciliar. Sim, não fiz esse levantamento de uma forma sistemática e sou até um bocadinho cauteloso em relação a esse levantamento, porque há uma questão de visibilidade aqui que é importante também salvaguardar, porque quando nós, tal como com as estatísticas, não é? Qualquer tipologia que seja feita vai ser feita com as pessoas que se chegam à frente para ter visibilidade. E nós sabemos que as pessoas que estão mais implicadas na causa são as pessoas que vão querer mais participar em pesquisas, vão querer mais dar a cara e vão ser essas pessoas que vão figurar numa tipologia. Portanto, até nós termos dados oficiais de estatísticas mesmo oficiais de partos em casa, as tipologias que possam ser feitas é sempre para ter as orelhas muito, muito levantadas e ter sempre muita atenção de que tipo de tipologia estamos a fazer. De uma forma muito empírica, mais uma vez, na minha tese de mestrado eu fiz 18 entrevistas a mulheres ou casais e encontrei pessoas que tinham uma abordagem muito, como estava a dizer, muito naturalista, não é? Muito... que já, numa forma geral, na sua vida, optavam por por exemplo, uma alimentação macrobiótica, rejeitavam também uma data de outras coisas, para além das propostas da obstetrícia, rejeitavam também uma data de outras propostas da medicina, e então não iam a um médico, não tinham esse hábito, optavam sempre por terapias naturais, se calhar tinham práticas como o yoga ou como outras coisas assim desse género, tinham um regime alimentar se calhar diferente, ou vegetariano, ou macrobiótico, etc. E tinha pessoas que eram trabalhadores um era motorista de autocarros e ela era secretária numa empresa e viviam num apartamento num subúrbio de Lisboa. Portanto, e tinha outra família, por exemplo, que ele era informático, trabalhava numa empresa assim também, e ela tinha terminado o doutoramento em História da Arte, ou em Restauro, e Conservação em Restauro. Portanto, era mais do âmbito académico, entretanto até ficou mais dedicada mesmo aos cuidados na família, mas também num contexto urbano, sem nenhuma referência clara assim ao naturalismo ou ao yoga, ou nem em relação à alimentação. Aliás, até foi engraçado, uma das entrevistas acabou por se alongar e depois acabaram por me convidar para ficar lá para jantar, e a preocupação foi, desculpa, o jantar é carne, não sei, tu comes carne, peço desculpa, porque havia quase das próprias famílias há esta noção de que se calhar a maior parte das pessoas que escolhem parto em casa são vegetarianas, que têm o cabelo até os joelhos e andam descalças na rua e pronto, e sei lá, e comem a placenta e fazem, sei lá, bebem o sangue menstrual e coisas assim do género. Isso poderá ser verdade com algumas pessoas, mas poderá não ser verdade também com muitas outras pessoas. A nível de tipologia, houve uma proposta aqui em Portugal, essa sim com recurso a dados oficiais, que nos trouxe alguma informação sobre isto. E que informação é que nos trouxe? Pronto, não nos trouxe muita informação, porque, como disse, os dados são muito limitados. Mas o que é que se encontrou? Que com base nas estatísticas oficiais, portanto, olhando para dados populacionais, portanto, todos os nascimentos, aqueles que estão registados como sendo no domicílio, acontecem em 2 grupos, principalmente. São muito poucos, não é? São cerca de 800 por ano, mais ou menos, 700, 800, claro que varia o número, mas menos de 1%. E então são, principalmente, quem tem partos em casa pertence a 2 grupos. Pessoas com muito pouca literacia escolar e com um capital social baixo, portanto, menores rendimentos, menor escolaridade, etc. Classes mais baixas, resumindo. Ou classes muito, muito altas. Portanto, temos estes 2 grupos em Portugal a ter partos em casa. Em termos de numéricos, são mais pessoas dentro do grupo das classes mais altas. Portanto, pessoas mais educadas, com profissões mais diferenciadas e de classes mais altas, com maiores rendimentos. O que é que isto nos diz? Não nos diz muito, não é? Mas diz-nos que a maior parte dos partos parece
que se acontecem entre mulheres de classes mais altas, a maior parte dos partos que estão registados como sendo no domicílio provavelmente serão planeados, mas há alguns também que não podendo afirmar isso com certeza, mas de pessoas que têm uma classe muito, muito baixa, provavelmente terão sido partos acidentais. Ou em contextos, por exemplo, muito rurais, ou alguma coisa assim, ainda na herança daqueles partos que aconteciam em contextos rurais, de famílias muito pobres, porque não se poderiam deslocar até ao hospital. Então, pronto, esta é a tipologia possível, neste momento, recorrendo a dados oficiais. Em termos de dados mais qualitativos, acho que seria necessário recorrer a um número bastante maior de casos para podermos desenhar uma tipologia que não fosse demasiado caricatural. E nesse sentido, a tipologia que eu propus foi uma tipologia menos precisa, não tanto uma tipologia, uma caracterização, não vou chamar tipologia, mas a caracterização que eu propus foi menos específica, mas aquilo que eu vi, tanto na pesquisa do mestrado como mais tarde, é que o que parece existir nestas famílias, ao contrário da Dinamarca, é um elevado sentido de reflexividade. Portanto, o que se vê é que são pessoas que, de uma forma geral, têm uma atitude reflexiva, não só em relação à sua experiência de parto, mas também em relação à sua vida, de uma forma geral. Portanto, em relação à alimentação, não significa que seja uma alimentação vegetariana, mas se calhar fazem uma alimentação mais consciente. Isso pode significar que pensam sobre as coisas, não é? Que pensam sobre a alimentação. Isso pode significar que vou fazer a dieta da seiva de não sei do quê, não é? Ou vou comer só aquela empresa que vende aqueles suplementos e é isso que eu vou fazer. Não interessa, não significa que a pessoa seja vegetariana e etc. Mas que há um perfil de reflexividade, seja, por exemplo, a comer carne e peixe, etc., tudo que é mais convencional, mas tudo biológico, por exemplo. Então há um certo perfil de reflexividade. Isso sim parece ser bastante consistente, que são pessoas que, de uma forma geral, têm opções conscientes noutras coisas da sua vida e, em muitas destas famílias, o parto em casa acabava por ser uma opção muito coerente com aquilo que eram as suas opções, as suas restantes opções, não é? da sua vida. Não que estas opções sejam todas iguais entre famílias, não são, mas há o parto em casa surge muito como uma proposta de coerência, não é? Eu vou ter um parto em casa porque é o que me faz mais sentido. Agora com a pandemia já não será tanto assim. Muitas famílias acabaram por ter um parto em casa, também porque era o que lhes fazia mais sentido, mas porque de repente se viram confrontadas com regras mais apertadas nos hospitais. Mas pronto, esta ideia de reflexividade e de coerência parecem-me ser bastante importantes quando queremos... quando eu tentei caracterizar as pessoas que tinham parto em casa aqui em Portugal. Posso falar também um pouquinho? É mais, na verdade, nem uma pergunta, é mais um comentário mesmo baseado nesses últimos argumentos, tanto da Vitória quanto teu, Mário. Que nem a Vitória, também sou historiadora. Eu pesquiso estou fazendo a minha dissertação de mestrado agora, e eu pesquiso uma casa de parto, a primeira casa de parto da cidade de São Paulo. E é muito engraçado, assim, que quando a Vitória começou falando, né, sobre dela estar pesquisando, perguntou sobre o perfil, né, de como ela tem percebido, conseguido traçar um perfil dessas mulheres daí do Rio Grande do Sul que optam pelo parto domiciliar. É muito engraçado, assim, que eu percebi que ainda fica muito num discurso de que as mulheres que eu entendo bastante o comentário que você fez, né, a crítica que você teceu sobre isso também, fica muito num discurso, a dificuldade da gente querer traçar um perfil dessas mulheres que optam por esse parto domiciliar, né, por esse parto fora do hospital, porque comumente a gente tende a associar, né, a encaixar que são mulheres de classe urbanas, de classe média alta, com maior nível de escolaridade, brancas. E é muito engraçado que essa casa, e eu tenho, ao longo da minha pesquisa, tem sido um questionamento muito profundo para mim também, de tentar apontar como essa busca por um parto fora do hospital, né, um parto mais humanizado,
na verdade, ela é uma coisa que não cabe, né, que a gente tem que, e eu digo quanto historiadora também, né, como uma importância que eu, quanto historiadora, devo ter também, de tentar mostrar que não, tem um outro lado da moeda. A gente não pode só associar um parto humanizado, um parto fora do hospital, a um tipo a uma categoria de mulher, né? Essa mulher branca, de escolarizada, de classe média, urbana, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente, quando a gente pensa em parto humanizado, um parto domiciliar, a gente pensar em uma única categoria de mulher, porque isso promove o pagamento de todas as mulheres que também não só optam, né, mas é muito engraçado, assim, a palavra opção. No caso da minha pesquisa, por exemplo, é uma casa de parto que fica situada, não sei se tu está familiarizado com o termo aí em Portugal, mas fica situada numa favela, né, uma favela aqui na zona sul de São Paulo. E a minha pesquisa ela tem um recorte histórico da década de 80 e da década de 90, então, essa parteira é uma parteira alemã, inclusive, ela é formada na Alemanha. Até gostaria depois de perguntar, eu vou fazer esse comentário, depois eu faço uma pergunta para ti também sobre algumas questões que eu quero saber sobre a Alemanha, né, já que você falou que pode responder alguma coisa sobre o cenário europeu. Mas essa mulher, essa parteira alemã, que é a Ângela, acho que outros professores aqui, outras pessoas talvez já tenham ouvido falar dela. Essa parteira, ela atende principalmente mulheres negras, periféricas, né, de uma classe social baixa, extremamente baixa. Eu tenho alguns relatos, assim, miséria mesmo, assim, não tem outro termo. E para elas, ter um parto com a Ângela não é nenhuma questão de opção, porque eu quero ter um parto domiciliar, mais respeitoso, fugir desse ambiente hospitalar. Para elas, ter o parto com a Ângela é a única opção, porque no cenário que eu estou estudando, são mulheres que não têm acesso aos hospitais, que passam por um processo grande, não conseguem atendimento, que passam por um processo de peregrinação, de ficarem procurando vaga em leito. Então, não é nenhuma questão de opção também, sabe, de crítica, nem você falou, né, do caso da Dinamarca, né, que você viu, que são pessoas que optam, né, por ser mais cômodo, né, e não por uma questão política, né, de antissistêmica. Para elas nem tem isso também, claro, né, porque não é só porque a gente pensar, porque a pessoa é de uma classe social baixa, que a pessoa é pobre, que a pessoa é negra, que ela não consegue ser antissistêmica, né? Não na cartilhinha que a gente tende a julgar que é o certo do ser antissistêmico, mas a gente vê que é um perfil diverso, é um perfil completamente contrário. É muito perigoso quando a gente vai falar sobre essa história, a gente aceitar que a gente tome como algo tão corriqueiro e banal, associar essa imagem dessa mulher que quer esse parto com uma mulher que faz parte de um perfil, que é branca, que é escolarizada, e não só da mulher também, mas a Vitória falando, eu lembrei muito do trabalho da Tânia Salem, né, que é sobre o casal gravídico, né, esse termo que tem muito dentro desse ideal do parto humanizado, né, do casal gravídico, do casal grávido, perdão. E é muito engraçado, nesse contexto que eu estudo em específico, esse casal não tem, a maioria são de mulheres solteiras, sabe? Então, são outros arranjos familiares também, né, que funcionam dentro desse cenário. E, enfim, era mais um comentário mesmo, uma provocação, acho que eu concordo contigo, que a gente tem mesmo que... É muito complicado a gente querer bater martelo sobre como é um perfil dessas pessoas que passam por que têm esses partos domiciliares, né? Porque essas pessoas são diversas e por inúmeros motivos, inúmeras situações, elas têm esses partos fora do hospital. E aí também queria aproveitar para te perguntar, por gentileza, né, como isso, estudo uma parteira alemã, ela infelizmente faleceu, ela faleceu em 2000, então muita coisa eu não posso perguntar para ela, né, eu tenho só alguns textos que ela escreveu, né, alguns escritos dela,
de outras pessoas também. Posso conversar com algumas poucas pessoas que conviveram com ela, mas agora, desde a pandemia, é muito engraçado assim também que você falou, né? Uma outra questão, que a gente normalmente tem acesso às falas, né, aos depoimentos dessas mulheres que tiveram esses partos com a Ângela, mas a gente tem acesso a esses depoimentos escritos. Só que quem consegue escrever, né, dentro da favela, a maior taxa as mulheres são analfabetas. Então, você também, se não for pela história oral, você não consegue alcançar também, né, ter esse outro lado da moeda. E aí, no meio da pandemia, ficou completamente difícil também. Eu não posso, né, me deslocar para casa de parto. Elas até me vetaram de estar lá dentro, né, por conta do risco. Sim. Mas, enfim, o que eu estava falando da Ângela é que eu tenho poucos recursos para tentar descobrir também como é que é a formação, como foi a formação dela na Alemanha. Sim. Eu tenho um escrito dela só, que ela comenta muito pouco, né, sobre como é a legalização da profissão da parteira na Alemanha, porque, pelo que eu entendi, é legal, pelo menos à época. Eu não sei como que está isso hoje em dia, mas isso, ela se formou em 79, então ela escreveu, esse texto que ela escreveu foi de 94, então até aquele momento ainda era legalizado na Alemanha, não sei como isso está hoje em dia, mas eu queria saber mais ou menos se você tem alguma informação ou então alguma dica de onde eu posso buscar essa informação. Sim. E é isso. Muito obrigado por esta partilha. Queria dizer também que já pus aqui no chat o meu e-mail, mariojdssantos@gmail.com. E já agora dizer que tenho também uma página de Instagram, onde de vez em quando há alguns que a página de Instagram tem o mesmo nome, é @mariojdssantos. E de vez em quando partilho também alguns conteúdos sobre o parto em casa, portanto poderão eventualmente querer passar por lá. E tenho lá gravado também alguns lives que já fiz sobre o parto em casa. Pronto, estou-me a lembrar agora de partilhar isto. Então, sobre o perfil, esta é uma questão, não é fácil, não é? Porque primeiro começa desde logo pelo facto de serem poucos números, não é? Números baixos, de que estamos a falar. E tal como é difícil avaliar o risco quando estamos a falar de números muito, muito baixos, estamos a falar de números baixos de risco, mas também número baixo de casos, e torna a avaliação de risco muito, muito difícil. Também aqui é desafiante e é difícil traçar este tipo de perfis. E embora em Portugal não possamos dizer que há este perfil, não é? E que, como eu disse, é preciso ter cautela, empiricamente parece que, de facto, esta é uma escolha maioritariamente de pessoas de classe mais alta, não é? Mesmo que as pessoas não sejam todas aderentes de uma vivência mais espiritual do parto, mais esotérica, mais naturalista, etc. Mas pelo menos há essa ideia de que serão pessoas maioritariamente brancas, maioritariamente de classe média alta, maioritariamente educadas, etc. Educadas no sentido de, estou a falar, com uma escolaridade elevada. Portanto, não sendo um perfil, não deixa de ser um dado que é importante ter em conta, não é? Porque quando pensamos que esta é uma prática que está disponível apenas no privado, embora algumas parteiras consigam fazer ali um jogo de cintura para que a pessoa possa pagar em prestações, e muitas prestações, ou possa eventualmente haver uma certa troca de bens e serviços, mas é verdade que as pessoas têm de viver e têm de comer, principalmente quando essa é a única coisa que fazem, não é? E há algumas parteiras neste momento que só estão dedicadas à assistência ao parto em casa, outras que combinam a sua prática do parto em casa com o parto hospitalar, e nesses casos eventualmente poderá ser um bocadinho mais fácil porque têm um vencimento fixo, então poderá ser um bocadinho mais fácil de ter esquemas, não é? Para facilitar o acesso a estas pessoas. Que eu saiba, não sei se terá havido alguma vez alguma família que tenha ficado por atender por uma questão de dinheiro. Não sei, não acredito muito que isso tenha acontecido, porque não sendo um profissional, se calhar poderiam ter encontrado outro onde havia essa possibilidade de haver um esquema mais fracionado de pagamento, por exemplo. Que aqui em Portugal, só para dizer, no Brasil é muito comum fracionar os pagamentos para quando se faz uma determinada compra, aqui em Portugal não é nada comum. Portanto, o mais comum quando se compra alguma coisa é que o pagamento seja feito
naquele momento. Isso é uma coisa, por acaso, que eu não sabia, fiquei a saber há relativamente pouco tempo, com o contacto com outras pessoas do Brasil, que a prática no Brasil até é o do pagamento fracionado, e que até é estranho quando uma pessoa quer pagar logo tudo. Pronto, aqui não é essa a realidade. E então, sim, por especial favor, algumas parteiras, já tenho assistido, até acompanhei algumas famílias onde houve um pagamento, a cada consulta havia mais um pagamentozinho, a cada consulta mais um pagamentozinho. Pronto, em vez de se pagar logo o valor todo, que é um valor elevado, porque estamos a pagar um profissional para estar ali connosco, e portanto o valor tem de ser elevado porque é um serviço privado. Pronto, isto é assim a nota sobre o perfil, de que por um lado temos de ter atenção em relação ao perfil quando falamos em perfis, mas por outro lado, claro que sabemos que isto é uma opção que está mais acessível a quem em quem está numa posição privilegiada da sociedade. Pronto. E em relação à Alemanha, só dizer também muito brevemente, eu não tenho informações muito concretas sobre isso, sei que, tenho quase certeza, mas não tenho certeza absoluta, de que há uma formação de base de parteira, portanto a pessoa, quando entra na universidade, entra para fazer o curso de parteira e que não é necessário fazer o curso de enfermagem antes, não tenho a certeza sobre isto que estou a dizer, se alguém souber, diga. O parto em casa é legal, a assistência ao parto em casa é legal, e funciona como o restante serviço de saúde funciona, com base em seguros. Há um pequeno problema com as seguradoras por causa do seguro profissional, portanto o seguro que os profissionais têm de pagar, que estabeleceu-se em alguns países da Europa, felizmente em Portugal e noutros isso não foi implementado, fez-se um bocadinho orelhas mocas às diretrizes europeias, mas houve indicação de se estabelecerem valores específicos para os seguros de práticas profissionais e isso inviabilizou a prática individual de algumas destas parteiras. Porque os custos com a prática profissional passaram a ser demasiado elevados, porque as seguradoras consideraram aquela uma prática muito arriscada, ou assim, por exemplo, e então tornou mais difícil o acesso a esta profissão. Pronto, isto é o que eu sei, muito de base também, com base naquilo que eu fui conversando com as pessoas. Se houver aqui mais alguém que saiba mais coisas, diga. Entretanto, tínhamos aqui duas pessoas com a mão levantada, que era quem? Entretanto, já me perdi. Antonieta e depois a Mona Lisa. Posso falar? Então, lá o perfil e a Vitória. Eu acho assim, claro que o Mário ressaltou a questão do número, para você traçar o perfil. Mas o que a Vitória estava falando do perfil é dos partos domiciliares planejados. É o que ela está encontrando lá no Rio Grande do Sul. O que você, pelo que eu percebi, é você historiar a casa de parto Ângela. Essa casa de parto, ela começou com uma casa de parto para pessoas realmente... A vantagem de ser mais velha aqui, nesse grupo, é que eu sou histórica. Eu acompanhei todo o processo da Ângela, todo. Desde que ela montou, ela teve grandes problemas, mas, como você disse, era a única opção daquela comunidade de ter o parto minimamente não, bem assistida com a Ângela. A Ângela fazia isso gratuitamente por uma verba da Alemanha. Ela veio com uma verba, tá? Então, ela era uma parteira formada lá na Alemanha, mandada pelo país, recebia essa verba e atendia essa população. É um contexto completamente diferente, tá? E depois, para ela poder ser legal, porque ela ficou na ilegalidade durante anos, só que ninguém prendia ela, mas ela já visitou delegacia várias vezes. O pessoal só não deixava ela prendida porque a comunidade não deixava, porque era o único lugar que elas podiam ter, era na casa de parto. E aí, o único profissional na época que podia fazer parto de alguma maneira era enfermeira obstétrica, e ela não era enfermeira. Então, ela fez algumas disciplinas básicas de enfermagem lá na escola de enfermagem da USP. Essa história você tem? Então. Sim, tem. E depois ela foi também para a Ana Nery também, né? Depois então, só que ela não conseguiu a certificação de obstetriz, tá? Ou de enfermeira obstétrica. Quem deu essa
Essa certificação foi da Naneri, tá? Mas foi mais de 20 anos de luta, muito mais que isso para ela conseguir. E assim que ela conseguiu, logo depois, ela foi para outro mundo, né? Outros planos. Mas, faz uns 5 anos por aí, a casa de parto virou uma unidade SUS. Hoje tem Eu uma tive a minha verba. primeira filha lá, inclusive, por conta disso. Pois é, virou SUS, né? Então, é uma casa de parto SUS, eu não sei há quanto tempo, né? Mas essa notícia eu Desde tenho. 2016, foi em janeiro de 2016 Eu que eu voltei lembrava na que era em parte. torno de 5 anos, né? Porque eu estava na Unicamp quando essa notícia veio, a gente ficou muito contente e tal. Então, essa é a parte da história. Então, são. Eu fico encantada de ver, porque tem 2 historiadoras nesse grupo, né? Que traz esse outro olhar, né? Então, assim, aí eu fico assim toda animada, né? Com essa história. Mas é só para frisar, né? É, a população, assim, um grupo diferente. O que a Vitória está estudando e o que você está estudando. É uma casa de parto numa comunidade carente que estava lá, né? Que foi uma atividade internacional, né? Porque a Alemanha que custeou a vinda. E você acredita que ela precisou de casar aqui para ter a cidadania, né? Porque a Alemanha ela não podia ficar. Está sabendo dessa história? Sim, ela virou da Silva, inclusive, né? Então, Por ela conta virou da disso. Silva para poder conseguir ficar aqui no Brasil. Então, ela casou com um brasileiro para poder ficar aqui no Brasil. Então, toda essa história a gente acompanhou. Então, assim, é uma luta muito solitária. Ela teve durante bastante tempo. E depois foram vindo enfermeiras obstetras para assumir. Hoje tem enfermeiras obstetras assumindo a casa, mas com a verba do SUS. Essa é a história que eu sei, né? É isso. É só para explicar a diferença e um pouquinho da história. Agora, se você procurar pelas enfermeiras que estão lá, as mais antigas, e procurar pela história, por exemplo, você pode encontrar várias pessoas, tem que ser das antigas, viu? Para saber da história melhor, tá? É isso. Nossa, muito Obrigada. obrigada, muito obrigada. Eu, inclusive, posso aproveitar, desculpa tomar o tempo aqui, mas, Antonieta, você, pelo simples fato de ter conhecido a Ângela, eu fico extremamente contente de te conhecer agora. E, inclusive, essa história, por exemplo, dela ter casado, eu sempre me dei conta, né, do da Silva, e sempre fiquei, meu Deus, mas por que ela virou da Silva? Porque ela não era casada. Eu sei que numa festa junina, tem um documento que eu vi que numa festa junina, eles fizeram um casamento de brincadeira dela. Eu fiquei, gente, mas por quê? Porque agora está explicado. Então, muitas informações eu acredito que eu não consigo, que eu não estou conseguindo obter, É só mas a que eu consigo história obter oral, se você vai contigo. conseguir. Exato. Só a história oral. Então, sei lá, se eu conseguir o teu contato para conversar com você também, vai ser maravilhoso se você puder me ajudar com isso. Ah, eu deixo lá. Não, eu não sei, além dessa história que eu te contei, eu não sei, mas tem que perguntar para o pessoal de São Paulo que conviveu com ela, tá? Sim, tá bom, muito Mas eu obrigada. posso deixar meu e-mail lá. Tá bom, obrigada. Posso Até seguir? tínhamos aqui, sim, a Mona Lisa tinha também uma questão e depois a Nayara também, não era? Eu queria só reforçar a sua resposta à Laura, Mário, porque a Laura fez uma confusão. Quando você apresenta um recorte do que existe nos números de Portugal, de quem pariu em casa. Então, faça uma leitura de quem pariu. Não é de quem deseja parir, que é o que Laura traz. Isso é outra coisa. Uma coisa é você pegar, os partos ocorreram. Ocorreram em quem? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são distribuídas desta forma. Isso não quer dizer, e não há nenhum erro nisso, porque isso é uma leitura prospectiva, que isso não tem nada a ver dizer assim, 20% da população preferiria ter um parto em casa, e esses 20% não quer dizer que sejam as que tenham maior literacia ou que tenham a melhor condição econômica. É outra coisa, é outra mirada. Uma coisa é você pegar, dos 800 partos que ocorreram em Portugal no último ano, qual é o perfil dessas pessoas?
essas pessoas têm um perfil assim, a grande maioria de classe alta, e tem uma pequena parte que é de uma classe muito baixa. Isso é dado histórico. Outra coisa é você dizer, dentro da população existe X% de pessoas que gostariam de ter um parto domiciliar. São duas miradas completamente diferentes e que a crítica colocada não atribui a resposta porque não corresponde ao que foi apresentado. A outra coisa com relação à Alemanha, eu sou brasileira, Laura, mas eu estou falando de Portugal, tá? Eu estou neste momento em Portugal. Eu sei também que na Alemanha a midwife, né, que no Brasil nós chamamos de obstetriz, e em Portugal não tem esse curso. O curso aqui em Portugal é de enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia. Essa é a denominação. Mas a Alemanha tem o reconhecimento do curso da midwife, como outros países, especialmente da Europa do Norte e da Europa Ocidental. E realmente o escopo e o espaço de trabalho tem se diminuído bastante pela judicialização, que é um fenômeno contemporâneo, né? Não se restringe à Europa. A medicalização e a judicialização andam juntas, né? Desde aí tem os trabalhos de Michel Foucault que vão lhe dizer isso muito mais claramente. E junto essa alta judicialização tem trazido grandes problemas para o exercício profissional da parteira, né? E isso tem causado, especialmente na Alemanha, eu estive conversando com uma enfermeira da Alemanha alguns meses atrás, e ela estava me dizendo que isso tem restringido muito, porque como não é um sistema único de saúde e depende de programas de seguros de saúde, esse pagamento, não tem havido a facilitação no registro de novas profissionais em função da grande ocorrência de processos judiciais. Isso não se restringe somente à Alemanha, mas especialmente na Alemanha é bem, bem forte esse problema, viu? Era só para acrescentar, Mário, desculpe, não foi uma pergunta, só foi Obrigada. Obrigado. Agora é Nayara, não é? Opa. Isso, Mário. Na verdade, também é só uma reflexão, acho que de tudo que a gente comentou e falou, né, frente ao evento, e deixar um agradecimento muito grande pelos dados que você trouxe, inclusive, né, por todo esse caminhar aí na pesquisa, e o quanto que a gente, né, precisa realmente refletir essa questão da regulamentação, né, em especial no Brasil, talvez, né, no mundo, nos lugares que ainda não tem, mas o regulamentar no sentido da gente não enrijecer também algumas questões, né, que é o que a gente acaba vendo. Cria-se um protocolo, né, que de certa forma nos ajuda a respaldar a prática da enfermeira obstétrica, da obstetriz frente ao parto domiciliar, só que acaba excluindo, né, por conta desse protocolo, algumas mulheres ou casais que tinham interesse também nesse tipo de parto. Então, só deixo mesmo essa reflexão, não sei se alguém quer comentar, porque eu sempre procurei trabalhar e refletir muito essa questão. O protocolo ele é importante, né? Mas para guiar-nos, porque a partir do momento que eu começo a enrijecer, eu perco também um pouco da individualidade daquele processo, né? Na naturalidade daquele processo. Então, foi, na verdade, essa reflexão mesmo, né? Conforme eu via você falando e li também o seu texto, né? Que traz um pouco, não sei se eu vou dizer, né, não sei se seria uma crítica, né, mas essa questão realmente do quanto que é complicado, ao mesmo tempo que a gente tem uma vantagem com a regulamentação, mas o quanto que se perde, talvez, também algumas questões nesse processo. Sim, continuo a achar que se ganha mais do que se perde, mas é isso, é preciso fazê-lo com atenção. Eu não sei se a Júlia... Posso? Lógico. Então, vamos lá. Já estamos encaminhando para o final, vou fazer um breve comentário aqui. Foi impossível não comparar o Brasil enquanto você trazia com a Europa, né? Enquanto você apresentava os dados, Mário.
Então, muito obrigada pela riqueza que você apresentou aqui para a gente dessas informações, porque muitas vezes, quando a gente assiste alguém falando sobre PDP na Europa, né, ou parto domiciliar na Europa, as pessoas dizem, mas lá é legal, lá tudo funciona, né? Lá as obstetrizes, elas têm autonomia, aqui no Brasil que a gente tem problema, e não é bem assim, tá? Então, é muito importante a gente problematizar essas questões que você trouxe, dar visibilidade para elas, porque, na verdade, a gente acaba percebendo que as nossas realidades, elas são muito similares, né? Eu percebi muitas similaridades, não somente como alguém que estuda o PDP, mas como alguém que já trabalhou com PDP. Então, na prática, é muito parecido que as dificuldades, né, que as profissionais enfrentam lá e as famílias e o que a gente enfrenta aqui no Brasil também. Então, isso que a Nayara coloca de ter um protocolo, né, e a preocupação com o engessamento também é uma inquietação que eu tenho muito forte, né? Então, eu citei para vocês no nosso último encontro que quando eu estava no Paraná, nós fizemos um parecer, né, o 001 de 2016, que propôs aí diretrizes para que as enfermeiras obstetras atuassem no estado por demandas mesmo destas enfermeiras que estavam tendo dificuldades. E uma das preocupações que nós tivemos na elaboração desse documento, foi feito por uma equipe da Comissão de Saúde da Mulher do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, era de justamente não gerar esse engessamento, mas sim fundamentar a prática delas, né? Respaldá-las, considerando a legislação que a gente tem na enfermagem. E quando eu vim para o Rio Grande do Sul, algumas enfermeiras, né, que atendem PDP, entraram em contato comigo e conversaram, né? A gente sabe que você fez um protocolo, não é um protocolo, é um parecer, né? No Paraná, e a gente queria fazer um protocolo aqui para o Rio Grande do Sul, né? E a primeira coisa que eu disse para elas era que eu tinha muita preocupação com esse discurso de criar um protocolo para o Estado. Primeiro porque quando uma família busca o parto domiciliar planejado, isso por experiência própria, ela não quer o engessamento do atendimento. A gente não busca reproduzir em casa um modelo hospitalar que já é cheio de protocolos, tá? Mas, na verdade, elas buscam ali que sejam atendidas as particularidades de cada uma delas, né? E vocês citaram aqui muito em relação ao perfil dessas pessoas, né? Que há essa variabilidade, que há pessoas que têm um capital intelectual maior, tem pessoas que têm uma renda mais alta, outra mais baixa, enfim, de culturas diferentes, né? Isso tudo vai influenciar nesse processo de atendimento. E a grande beleza do PDP, né? Uma das grandes belezas é essa possibilidade de oferecer uma atenção que atenda a essas particularidades de cada família, de cada mulher, né? Então, a criação de um protocolo me gera certa inquietação, né? Então, quando eu ouvi isso de colegas, né, a gente queria ter um protocolo, a gente está pensando num protocolo para o Estado. A primeira coisa que eu disse foi o seguinte: não pensem em um protocolo para o Estado, vocês não têm que fazer um protocolo para todas as equipes, vocês vão cercear a atuação de vocês. Porque pode ser que uma equipe tenha uma atuação numa perspectiva mais holística, outra que tenha uma atuação numa perspectiva humanística, né? Isso o protocolo vai impossibilitar, às vezes, essa liberdade de atuação e até mesmo atender essas particularidades que essas famílias têm, né, que vocês estão assistindo. Então, a sugestão que eu fiz aqui para as colegas, né, que elas estavam buscando o Corém naquele momento, do Rio Grande do Sul, era de propor diretrizes que respaldassem a atuação delas, que formalizassem essa atuação. Então, por exemplo, a enfermeira pode atender, tem que ter no mínimo tantas enfermeiras para atender, né? Por exemplo, não pode atender sozinha, né? Numa transferência, vai ser uma transferência por meio de um SAMU ou de uma ambulância de uma operadora de saúde, não vai ser num carro particular. Elementos que estejam mais relacionados a essa qualidade e segurança do atendimento, pensando a nível assistencial, mas também que não provoquem um engessamento quando se fala em filosofia de cuidado, né? Então, eu tenho muita inquietação em relação a isso e eu fico muito feliz de ver a gente problematizando esse aspecto de elaboração de protocolo aqui, né? A gente realmente precisa ter muita cautela quando se trata de estabelecimento de protocolos nesse âmbito, tá?
e ter essa abertura sempre para revisões e discussões, como o Mário bem colocou na apresentação dele, é muito importante. E aí, fazendo aí um comparativo de indicadores, né? Aqui no Brasil, os últimos dados que nós temos em relação aos partos que acontecem no domicílio, e a situação é muito parecida com o que o Mário citou na Europa, nós não temos indicadores que revelem partos domiciliares planejados, né? Mas somente aqueles que aconteceram fora do âmbito hospitalar, no domicílio. E a taxa de partos, de nascimentos, né, ocorridos no Brasil em 2019 foi de 0,6%. Tá? Considerando que nasceram quase 3 milhões de pessoas em 2019, é muito pouco. Tá? E falando aqui da minha região, foi 0,3%. Né? Eu estou na expectativa de ver os indicadores pós-pandemia, né, para saber se teve algum impacto aí. Mas o que eu gostaria de destacar é que essa falta de registro, né, dificulta muito para que a gente identifique e consiga caracterizar, né, o panorama do parto domiciliar planejado no nosso país, e inclusive propor, talvez, diretrizes e políticas para essas pessoas que são atendidas, porque a gente não sabe se essas pessoas que têm os partos em casa foi um parto acidental, como o Mário citou, ou se foi não deu tempo de chegar no hospital, ou se foi um parto domiciliar planejado, ou se foi assistido ou desassistido, enfim, né? A gente precisa ter esses dados, né? E é um fator a ser pensado aí pelos órgãos públicos em relação a registros, né? Nós temos essa fragilidade. E essa questão da institucionalização do parto, né, que o Mário coloca, do impacto que vem causando aí, inclusive nos países da Europa que tem o parto como legal e formalizado e que, como por exemplo Holanda, né, mas que tem reduzido ao longo dos últimos anos o número de partos domiciliares, né, a gente fica muito preocupado, porque a gente vê que é uma questão mundial, né? Às vezes a gente pensa, é a medicalização e a institucionalização. Ui, que lindas! Temos participações especiais no grupo. E aqui no Brasil, eu não poderia deixar de destacar a predominância do modelo tecnocrático da atenção obstétrica, né? Comparando aí com o que o Mário coloca. Então, nós temos os últimos dados, que são de 2019, disponíveis em DataSUS, a taxa de cesariana no nosso país encontra-se em 56,3%. Tá? E aí a gente tem que parar para pensar na nossa cultura de nascimento, que é predominantemente cesarista, né? E o que a gente encontra quando vocês param para analisar o perfil dessas mulheres, né? Vocês precisam também pensar nesse aspecto do que influencia nessa escolha, nessa opção que foi falada tantas vezes aqui, tá? Então, na nossa sociedade ocidental, nós aprendemos a ter medo do parto e nascimento, a entender que ele é algo extremamente doloroso, perigoso, né? E o porquê que tantas mulheres, no caso das brasileiras, né, além do modelo obstétrico desculpa que a minha bebê está fazendo muito barulho, está tirando a minha concentração aqui. Está na hora do mamar. Mária, é bem isso, né? Então, por que essas mulheres acabam sendo submetidas a tantas cesarianas, né? E também optando por cesariana, quando a gente pensa nesse modelo que elas estão inseridas e nessa cultura que nós temos de cesarianas no nosso país, né? Será que eu quero vivenciar dentro do âmbito hospitalar aquele parto que eu vou ficar sozinha, que eu vou sentir muita dor, que eu vou ficar restrita ao leito, que eu não vou poder comer, que eu vou ouvir frases pejorativas porque eu optei ter um bebê ou porque eu engravidei mais de uma vez, né? Então, tudo isso acaba influenciando no perfil dessas mulheres que vocês estão falando tanto aí, né? Em relação ao parto domiciliar planejado. E aí, assim como na Europa, né, o parto domiciliar planejado no Brasil, ele acontece no âmbito privado, ele não faz parte do rol de procedimentos do SUS, né? Existe um hospital público, que é o Hospital Sofia Feldman, que oferece o PDP, né? Mas não é uma realidade nacional. Nós não temos, assim como em muitos locais da Europa, diretrizes que norteiem essas profissionais e respaldem também, né, que a maioria são enfermeiras obstetras e obstetrizes que atendem o PDP. E, além disso,
a questão da hostilidade, né? Quando essas pessoas são transferidas, achei muito importante isso que o Mauro destacou, e como alguém que esteve na prática do PDP, isso é muito comum, né? E a questão do registro, né? Aqui no Brasil, então, como foi citado pela Graciela, né, nós utilizamos a DNV, e eu não poderia deixar de destacar que muitas equipes no Brasil enfrentam a dificuldade de ter acesso à própria declaração de nascidos vivos para oferecer a uma família, né? Então, muitas famílias que vivenciam o PDP, às vezes, vão até um cartório para fazer um registro e passam por situações constrangedoras, né? Por não terem acesso a esse documento e até mesmo dificuldade de registro dos seus bebês por optarem por um parto domiciliar planejado. Então, nós temos aí tudo que o Mário citou em relação a Portugal, nós temos aqui no Brasil, né? Então, as nossas realidades são muito próximas, né? E dentro desse grupo, eu fico, assim, bem feliz a gente ter a oportunidade de trazer as nossas inquietações em relação a esses cenários que são tão distantes quando se fala no físico, né? Mas são tão próximos quando a gente cita aqui, né, as peculiaridades do modelo de atenção obstétrica de cada lugar. Então, só gostaria de destacar mesmo esses indicadores para vocês, né? E agradecer pela contribuição aí das meninas que vieram participar do grupo. É muito bom ter pessoas de outras disciplinas, essa é a proposta do GEPDP também, né? Tanto que é um grupo interdisciplinar, de não trazer somente o olhar da saúde, enfim, mas ter aí essas outras perspectivas que enriquecem o tratamento dessa problemática que é tão complexa, né? Que é a questão do parto domiciliar planejado. E aí, caminhando para o final, queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, eu gostaria de fazer uma colocação, e aí deixo para o Mário encerrar. O Mário é membro do nosso grupo, né? Abrilhantou hoje a nossa reunião, e deixo para ele fazer o fechamento. Júnia, acho que você falou tudo, eu só ia colocar aqui bem rapidamente algumas questões, não sei se o Mário conseguiu acompanhar o chat, né, os demais também, mas a Stephanie, ela até coloca, né, um dado que a Júnia trouxe, que até 2019, os registros dos partos, né, que elas acompanhavam, dos partos domiciliares, eles acabavam ficando registrados na DNV como desassistidos. Acho que a Stephanie quer falar um pouquinho. Quer falar, Stephanie? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie, eu atendo parto domiciliar aqui em Porto Alegre, na região. Eu sou enfermeira obstetra. E em 2019 a gente fez uma reunião com a promotora pública do estado para a gente conseguir acesso às DNVs, né? Porque até então a gente entregava para as famílias uma folha com os dados da DNV e a família tinha que ir no cartório e trocar essa folha por uma DNV verdadeira, né? Que só tinha acesso nos hospitais. Então, depois desse movimento foi feito um decreto, né? E aí, a partir desse decreto a gente conseguiu fazer registro em todas as secretarias municipais de saúde das cidades onde a gente atende. A gente faz o nosso cadastro, leva todos os documentos, né? Corém, certificado do curso, certificado de enfermeira, um monte de coisa, e aí a gente consegue fazer o registro na Secretaria de Saúde, e a gente está autorizada a pegar a DNV, se eu não me engano, em até 30 dias antes do parto. Então, agora a gente consegue entregar a folhinha amarela para as famílias estão conseguindo fazer o registro dos bebês sem maiores complicações. Então, foi um super ganho, assim, mas 2019, né? E há quanto tempo já se aconteciam partos em casa planejados? Né? E até então esses registros ficavam como partos desassistidos, acidentais, né? Ah, nasceu em casa por acidente e não tinha nem profissionais. Porque aí a nossa assinatura de enfermeira não ficava registrada na DNV, né? Porque o cartório estava entregando uma DNV para essa família.
Então, era esse o comentário que eu queria fazer. Obrigada, parabéns, a aula foi show hoje. Muito obrigada. Obrigado também. Bem, então... Mário, eu acho que você pode conduzir agora. Sim, não só para concluir, realmente estamos aqui a chegar também assim à hora de finalizar. Mas, olha, há aqui mais alguns comentários que eu também não passei por todos eles, mas queria agradecer também a participação das pessoas que deixaram aqui. A Ana Garcia que também deixou aqui a informação sobre os partos que foram registados, que eventualmente foram registados como sendo de pessoas com classe económica mais baixa, não é? que serão provavelmente da sua experiência de partos de facto que são acidentais. E é isso. A verdade é que existe esta informação menos formal que nos diz ainda pouco, mas que nos diz pelo menos que é preciso ter cautela quando nós abordamos este tema e quando tentamos estudá-lo. E isto abrange tudo, não é? Por exemplo, se nós quisermos, imaginando que havia agora a possibilidade de fazer um estudo sobre riscos, não é? Um estudo mais clínico até sobre os riscos, como houve noutros países, onde em alguns deles chegou à conclusão que o parto em casa era mais seguro, ou tão ou mais seguro que o parto no hospital, e noutros que era mais arriscado. Portanto, nós temos de perceber que dados são estes que nós estamos a utilizar para depois basear os nossos estudos, e há muita responsabilidade, há uma necessidade de haver esta perspectiva crítica sobre os dados e não assumir que os dados dizem a verdade. Não assumir que os dados mentem, mas olhar para eles de uma forma crítica e perceber que os dados também são construídos socialmente e também implica perceber qual é que é o processo de construção dos dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, mas perceber o processo de construção dos dados e o que é que está por trás dos dados, porque eles não dizem tudo. Pronto, é só isso. Olha, quero agradecer a toda a gente pela disponibilidade por estarem aqui, por se aguentarem firmes até ao final da reunião. E pronto, e qualquer questão eu também tenho aí o meu e-mail e podem enviar um e-mail, podemos falar também pelas redes sociais. E pronto, e agradecer em nome do grupo também o convite que me foi feito para trazer aqui um bocadinho da pesquisa que tenho feito. E é isso. Mário, gratidão muito grande por toda essa partilha. Acho que Júnia deve estar amamentando, então vou aproveitar. Aproveitar então para agradecer a disponibilidade sua, a disponibilidade de todo mundo que esteve aqui conosco, né? Nessa tarde, acho que noite aí em Portugal, né, Mário? Já. Para algumas pessoas também que estão em Portugal. Já é hora de ir para a cama, aqui já é hora de ir para a cama. Vão para a cama feliz, então, né? Depois desse debate. Muito obrigada. Então, só lembrando, né? A Júnia já deixou o nosso site do grupo para quem quiser acessar os próximos eventos. A gente tem essa reunião, né? Esses eventos, sempre uma vez no mês, na primeira quinta-feira de cada mês. Tá? Então, tá lá no nosso site. Eu acabei colocando aqui no meio do nosso chat um link de pós-evento, na verdade, para a gente saber como que vocês se sentiram, enfim, né? Porque é um grupo que está começando agora, então para a gente também é muito importante essa devolutiva. Vou encaminhar por e-mail também ainda hoje, mas quem puder e quiser já aproveitar, o link tá aqui em cima. Mas é isso. Então, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, senão também Obrigado. Me despeço. Só que o nosso próximo encontro, ele vai ser café com consciência, tá? Ou seja, ele não é aberto somente para pessoas que estão com interesse em estudar o PDP, mas para a população em geral. Então, se alguém aqui atende gestantes, casais, serão bem-vindos. Tá lá no nosso site a temática que vai ser abordada, e nós vamos disponibilizar um novo formulário para as inscrições. Então, quem puder divulgar aí, quanto mais pessoas a gente alcançar para falar sobre essa temática e conhecer melhor. Essa é a minha bebê também convidando vocês para o encontro. E, gente, muito obrigada pela participação. Obrigado. Obrigado a todos. E Mário pela apresentação. E até breve.
Nos vemos mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus, adeus, adeus.